Eu quero começar uma série de vídeos que apresente a segurança dos santos de maneira bem simples, não é? Em vez de ser um estudo mais complexo. E eu quero começar esses vídeos te apresentando alguém. Quero que você conheça Demas, não é? Pensando bem, você provavelmente já o conhece, ou alguém cuja vida tem uma notável semelhança com a de Demas. Talvez Demas seja um nome mais adequado para alguns de vocês, talvez outros nomes. Em todo caso, a vida dele ou dela representará para nós um dilema doloroso e difícil. Então me deixe explicar. Demas nasceu em uma família cristã, seus pais eram seguidores devotos de Jesus. E seus dois irmãos, um irmão mais velho e uma irmã mais nova, chegaram à fé em Cristo. E permaneceram vibrantes e profundamente comprometidos com Cristo por toda a vida. Demas foi criado na igreja e geralmente estava presente sempre que as portas da igreja estavam abertas, seja em um culto de domingo, em uma reunião de jovens, eventos especiais, durante a semana ou num retiro de carnaval. Mas quando completou 12 anos, ele professou fé em Cristo, particularmente, principalmente por influência de seus pais e irmãos mais velhos. Então ele foi batizado logo depois e foi discipulado com a igreja. Então a fé de Demas parecia bastante vibrante e alegre. Ele suportou as mesmas provações e tentações que praticamente todos os adolescentes suportaram, mas ele nunca se afastou muito ou deixou de se arrepender quando pecou. Ele orava todos os dias, lia sua Bíblia e crescia em sua compreensão de Deus. E após a formatura no ensino médio, ele se envolveu com um grupo diferente de amigos na faculdade. Com aquele desejo de pertencimento, não é? Eles desafiaram sua fé e insistiram que ele estava sendo ingênuo ao acreditar em Jesus. E os argumentos que jogavam regularmente em seu rosto eram bastante típicos. Somente pessoas ignorantes e incultas acreditam que Jesus realmente nasceu de uma virgem e ressuscitou fisicamente dos mortos. A evolução é um fato científico comprovado e torna desnecessária a existência de Deus. Se realmente existe um Deus todo-poderoso e bom no comando do universo, por que existe tanto mal e tanta injustiça? Se você mantiver essa fé, entre aspas, que obviamente você herdou de seus pais, você nunca poderá aproveitar de todos os nossos encontros e baladas e ter relações sexuais por aí, experimentar as coisas realmente divertidas da vida. Não demorou muito para que Demas parasse de frequentar a igreja e eventualmente se declarasse agnóstico. Ele acabou ficando cada vez mais zangado com a igreja institucional, né, como gostam de dizer, e nutriu um profundo ressentimento contra aqueles que o influenciaram enquanto ele crescia. E convencido de que essas pessoas escondiam a verdade dele e na verdade tudo era só para controlar a sua vida. Agora Demas tem 30 anos, já se divorciou 2 vezes, é alcoólatra e dolorosamente amargo e desagradável de se ter por perto. Ele nunca mais quer ter nada a ver com o cristianismo. Então, o que há com Demas? O que aconteceu? Sem ficar muito técnico, como eu falei, eu quero que esses vídeos sejam simples e não mais complexos. É importante que você entenda como eu diria, os cristãos de várias tradições e denominações explicam isso. A maioria daqueles que se identificam como evangélicos insistem que Demas foi, com toda a probabilidade, genuinamente nascido de novo aos 12 anos de idade, que ele realmente confiou em Cristo e foi verdadeiramente salvo. Ele foi justificado ou declarado justo aos olhos de Deus. Ele se tornou um filho de Deus, ele foi regenerado, ele foi adotado por Deus e foi perdoado de todos os seus pecados. O Espírito Santo, ao regenerá-lo, veio habitar em Demas e capacitá-lo para uma vida piedosa.
Mas por uma variedade de fatores e por uma série de razões, Demas voluntariamente repudiou tudo o que uma vez afirmou, negou a fé e apostatou. Apesar de todos os amigos e familiares e até mesmo o próprio Deus fazerem de tudo para persuadi-lo a permanecer fiel a Cristo, ele se afastou, negando o Senhor que uma vez ele tinha abraçado. Então Demas perdeu sua salvação. E ele agora, aos 30 anos de idade, é um filho do diabo a caminho para a condenação eterna, separado de Cristo, mesmo uma vez tendo nascido de novo e tendo estado em Cristo e tendo sido um com Ele. Embora realmente ninguém goste de ser rotulado, nós chamaremos as pessoas que adotam essa visão de arminianos, em homenagem ao teólogo holandês, né, famoso Tiago Arminius, né, no final do século XVI e início do século XVII. A gente precisa notar, no entanto, que nem todos os arminianos negam a segurança eterna do crente, e a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Mas sobre isso, sobre o que está acontecendo com Demas, há outra visão, que alguns de vocês veem mais frequentemente agora do que anteriormente, de uma maneira mais difundida. As pessoas que adotam essa outra visão vêm de uma ampla variedade de origens. E eles insistem que, uma vez que Demas foi realmente salvo, ele foi salvo para sempre. Mesmo que ele tenha se afastado da fé e repudiado Jesus, ele ainda está seguro nos braços de seu Pai Celestial, independentemente de como ele vive e morre, ele terminará no céu por toda a eternidade. Demas deveria ter andado em obediência e fidelidade, eles dizem. E nós devemos incentivá-lo a fazê-lo, mas ele não precisa. Se ele escolher viver uma vida de incredulidade, imoralidade, ou uma vida que não mostre nenhuma alegria, deleite, prazer em Cristo, ainda assim ele será salvo. Não é? Sem paz, em desespero, sem descanso. Ele foi a Cristo, mas não encontrou descanso, e morrer assim, não é? Ele está salvo. No entanto, embora ele não perca a sua salvação, sua negação de Jesus e seu comportamento pecaminoso o levará à perda de recompensas no céu. Ele ganha entrada no reino eterno de Deus, mas não experimentará a alegria de conhecer a aprovação de seu Pai Celestial e sofrerá a perda das recompensas que outros cristãos mais fiéis receberão. Embora não seja afiliado e nem tenha nenhum compromisso com a igreja no mundo, não é? A igreja visível em particular, essa visão passou a ser conhecida de pessoas assim, que não tem nenhum compromisso mais com Deus, nem com o povo de Deus, nem com a verdade, mas eles um dia foram salvos. Não é? Então, essa visão passou a ser conhecida por muitos de seus críticos como antinomianismo. Agora, a gente deve pensar, não é, e entender que aqueles que defendem essa visão nunca se chamariam de antinomianos. Há uma tendência das pessoas sempre, é óbvio, rejeitarem os rótulos. E o termo antinomiano vem de duas palavras gregas que juntas significam contra a lei. E tem sido frequentemente usado para descrever aqueles que dizem que, embora você deva obedecer aos princípios e às leis morais das Escrituras de Deus, você não vai perder sua salvação se você não fizer. Você só perderá sua recompensa. Em outras palavras, você deve perseverar na santidade da vida, mas se você não fizer, ainda é um filho de Deus. Se você viver uma vida em que não está em comunhão com Deus continuamente, isso tirará privilégios, mas não a salvação. Aqueles a quem estamos chamando de antinomianos argumentam que se você já foi salvo, você sempre será salvo, independentemente de como você vive ou de que uma mudança realmente total tenha acontecido, se mostre tendo acontecido em você. Não é? Mesmo que você não tenha deleite em Cristo, paz, descanso nele, você pode ter Cristo sem ter aquilo que Cristo faz no homem.
ou independentemente de como você acredite nas verdades bíblicas. Você pode não acreditar em várias delas e isso não tem nenhuma relação com a sua salvação. Finalmente, aqueles associados ao que é conhecido como calvinismo ou a fé reformada, por causa de sua estreita associação com a reforma protestante e seus líderes, Martim Lutero e João Calvino, eles olham para Demas e tiram uma de duas conclusões. Primeiro, alguns concluem que se Demas foi realmente salvo aos 12 anos de idade, como nós vimos, ele ainda é salvo aos 30. E pela graça de Deus e pela obra convincente do Espírito Santo, finalmente cairá em si e retornará à vida espiritual dos verdadeiros filhos de Deus, né? Isso pode acontecer apenas depois de, óbvio, suportar uma disciplina do seu Pai Celestial de alguma forma, em algum momento, mas por fim Deus o trará de volta. Em alguns casos, pessoas como Demas são disciplinadas diretamente, eu diria, para o céu, não é? Isso é, a disciplina do Senhor resulta até mesmo no que pode levar à sua morte física, não é? Eles morrem, só do nosso ponto de vista humano, prematuramente, sob a disciplina de Deus, mas são salvos eternamente. Em segundo lugar, outros concluem que a provável explicação para o afastamento de Demas da sua fé, que ele professou em Cristo, é que ele nunca nasceu de novo genuinamente. Sua assim chamada fé era espúria, sua aparente vida de obediência foi motivada por outros fatores, além de um amor genuíno e um deleite em Cristo, de terem seus olhos abertos, como Paulo diz, para verem a glória de Deus na face de Cristo, etc. Ele apenas creu intelectualmente em algo. Não aconteceu nenhuma mudança miraculosa no seu interior. Ele se iludiu e enganou todos que o conheciam e talvez por um tempo tenha enganado a ele mesmo. Ele tinha medos, ele é influenciado pela sua família ou por um grupo de amigos, enfim. Se ele realmente tivesse nascido de novo, ele teria preservado ou perseverado em sua fé. Agora, como você pode ver, o arminiano diz que Demas foi verdadeiramente salvo, apostatou da fé e agora está verdadeiramente perdido. Já o antinomiano, ele diz que Demas foi realmente salvo, ainda é verdadeiramente salvo, mas sofrerá a perda de recompensas agora e na era por vir por causa de seu estilo de vida desobediente. O calvinista reformado diz que Demas pode ter sido verdadeiramente salvo, e se assim for, ele ficará sob a disciplina do Senhor, mas que o Senhor o restaurará em sua caminhada com Cristo, inexoravelmente em algum momento da sua vida, não é? Alternativamente, o calvinista reformado diz que Demas nunca foi verdadeiramente salvo, que essa é uma possibilidade. Sua falha em perseverar em uma vida de obediência é evidência de que sua profissão de fé era apenas isso, uma profissão verbal, um assentimento intelectual, e não a fé genuína que possui o perdão dos pecados. Como você sabe, eu sou calvinista reformado, né? Eu concordo com o arminiano quando ele diz que a perseverança na fé e na santidade é necessária para a salvação final. Mas é óbvio, discordo dele por causa do claro ensino bíblico que diz que uma pessoa nascida de novo, de uma semente incorruptível, portanto imortal, pode apostatar completa e finalmente da fé, perdendo assim sua salvação. Da mesma forma, concordo com o antinomiano de que todos os verdadeiramente nascidos de novo estão eternamente seguros de sua salvação, mas discordo como o claro ensino bíblico quando ele diz que uma pessoa nascida de novo pode viver em pecado impenitente durante o curso da sua vida, ser encorajada
ainda assim com a certeza da salvação, vivendo uma vida sem deleite em Cristo, sem alegria em Cristo, quem sabe, sem nenhum descanso em Cristo, não tendo nenhuma paz em Cristo, talvez vivendo e terminando em total desespero e ainda assim encontrar-se realmente salvo, não é? Então eu vou me esforçar para ser o mais objetivo e simples, porque é o objetivo desses vídeos, em alguns vídeos, não é? Sobre isso. Muitos estão começando na fé aqui, não é? Então eu serei o mais simples possível ao explicar o que os outros acreditam, mas não há como escapar do fato de que eu estou sólida, enérgica e apaixonadamente comprometido com a visão bíblica de que quando um homem ou uma mulher nasce de novo pelo Espírito de Deus e é justificado somente pela fé em Jesus Cristo, e ele vai perseverar na fé até o fim. A fé é um dom de Deus, a semente da salvação é incorruptível, portanto imortal. Ele amará a Cristo, ele continuará em contínua união com Cristo, mesmo quando perder a comunhão, e essa união, pela habitação do Espírito, restaurará, não é, inexoravelmente, não importa quão baixo ele tenha ido. Então, mesmo que essa perseverança possa ser um pouco irregular e inconsistente ao longo do caminho, por um tempo, ela não será o que vai descrever realmente a sua vida. Essa pessoa, no entanto, nunca abandonará totalmente a Cristo, porque o Pai prometeu nunca nos abandonar totalmente e que a semente dele em nós nunca morreria. Mas ele prometeu nos manter seguros e protegidos por meio da fé, que é um dom soberano dele, e a semente da regeneração ser incorruptível, ou seja, imortal. Então, muitos de vocês vivem com profunda ansiedade sobre a eternidade, uma ansiedade que ocasionalmente degenera em medo absoluto. Estou realmente salvo? Acho que estou salvo. Espero estar salvo. Mas essas dúvidas estão me deixando louco, não é? E se eu pecar novamente hoje, assim como fiz ontem e anteontem? Será que eventualmente cruzarei o ponto sem retorno, onde um basta será dado? Será que Deus em algum momento deixará de me amar e simplesmente desistirá de mim depois de ter começado a realmente fazer uma boa obra em mim? Eu diria que alguns de vocês vivem confiantes na certeza da sua salvação, em vez de viver nessa confusão. Você está feliz e alegre com isso. Outros que não são salvos estão convencidos de que são salvos. E sua assim chamada segurança é nada mais do que presunção e arrogância. E é um estado muito perigoso. Então, é claro, alguns estão convencidos de que, embora sejam salvos hoje, isso pode mudar. E o que devemos fazer com isso e o que a Bíblia deve fazer com isso, com todos esses estados de coração. Como um calvinista reformado que acredita na segurança eterna dos eleitos de Deus ou na perseverança, você vê, dos santos, frequentemente eu pergunto por que as pessoas discordam e abraçam a visão arminiana. E a gente podia dar muitas explicações, mas, como eu disse, essa série de vídeos tem como propósito ser básica, né, e simples. Por que as pessoas duvidam ou negam a doutrina da segurança eterna? Por que tantos insistem que conheceram amigos ou familiares que uma vez nasceram genuinamente de novo, mas por causa de algum pecado ou rebelião se desviaram e perderam a salvação? Existem várias razões para essas crenças. Muitas vezes o culpado é a tradição, não é? Eu diria que num grande número de vezes. A pessoa diz, foi nisso que eu fui criado para acreditar. Não consigo acreditar diferente do que papai e a mamãe me ensinaram, ou o pregador, ou o pastor desde a minha infância. E todos os meus amigos estavam errados, todos os meus parentes, e a igreja onde eu comecei e passei grande parte da minha vida. Então esta é uma influência muito mais poderosa, embora sutil e às vezes inconsciente, do que a maioria de nós imagina.
Ninguém é totalmente imune a esse tipo de influência. Então, estar aberto a outra visão parece... ao estar aberto a outra visão, parece que nós estamos dizendo o passado foi em vão, não significou nada. Para alguns parece que devem questionar a integridade ou o valor das pessoas. Eu vou questionar a honestidade dos pastores que eu tive, ou dos meus pais, e esses que tiveram uma poderosa influência em suas vidas. E isso é difícil para as pessoas lidarem. Desculpa, a Juju tá latindo aqui. Então, sem dúvida, um importante fator contribuinte é a presença no Novo Testamento de várias chamadas passagens problemáticas. Dos textos, por exemplo, que eu posso mencionar aqui, Hebreus 6 e 2 Pedro 2, e outras, as quais nós vamos abordar em outros dias, em outros vídeos nessa pequena série. Então, sejamos honestos. Toda visualização tem passagens problemáticas, ou talvez essa não seja a palavra certa, passagens difíceis aparentemente. E nós temos que lidar com elas de forma honesta e justa e perguntar qual a visão faz o melhor trabalho para explicar toda a Bíblia, né? Tudo o que a Bíblia diz sobre esse assunto e sobre qualquer assunto, né? Então, tendo isso em vista, né, dito isto, muitos são arminianos simplesmente porque acreditam que é isso que a Bíblia ensina. Na verdade, eles nasceram assim, mesmo que não lessem a Bíblia. Uma das coisas naturais no homem natural, né, no homem caído, é a de que o seu destino está em suas mãos, que ele será o que ele quiser ser. Isso você ouve o tempo todo, né? Virou até um clichê da nossa cultura, de que não é escravo do pecado, de sua natureza caída ou do diabo, quando na verdade ele é escravo dos três. E eu também acho que muitos temem que, se as pessoas forem informadas de que não podem perder a salvação, elas se entregarão à imoralidade, grosseria, de pecados, como a cultura à sua volta. E eles temem que isso leve as pessoas a pensar: olha, se eu não posso perder minha salvação, eu farei o que quiser. Foi isso que disseram para o apóstolo Paulo, e é do que ele trata em Romanos 6, de 1 a 4. Pecaremos então para que a graça abunde mais, e Paulo é obrigado a tratar exatamente do que a gente é obrigado a tratar hoje, não é? Porque você vê, as questões não mudam, apesar de culturas tão diferentes. Então, em outras palavras, a legítima preocupação com a santidade leva alguns a uma rejeição ilegítima da segurança eterna dos santos. Mas uma das grandes heresias, por exemplo, de Pelágio, o pelagianismo, começa com essa preocupação legítima sobre o perigo que isso significaria para a santidade. Mas você vê, com esse medo, com essa preocupação, ele degenerou toda a verdade bíblica sobre o Evangelho. Então não importa como o diabo usa algo, se para degenerar a verdade do Evangelho ele precisar usar um certo zelo pela santidade, ele o fará. Então, conforme observado por nós, outros conheceram pessoas como Demas, ou para a gente não ficar só em Demas, né? Demas ou Damares, de quem estão convencidos de que são cristãos e que mais tarde dão todas as indicações de terem se afastado. Acreditando que eles realmente nasceram de novo, a única explicação que eles encontram é que eles perderam a salvação. E parte da culpa também pode ser atribuída a certos líderes religiosos que precisam que as pessoas sejam mantidas inseguras em sua salvação para manter o controle sobre elas, cultivando então a ansiedade e a dúvida no coração das pessoas, a fim de poder exercer maior controle sobre suas vidas e muitas vezes sobre seu dinheiro. Então o medo é um meio poderoso para manter as pessoas sob o domínio religioso, não é, de alguém, sob a cobertura de alguém, sob, na verdade, um guru no mundo.
E muitos acreditam que a segurança eterna diminui a responsabilidade moral de uma pessoa. Colocar muita ênfase na soberania de Deus e não o suficiente no livre-arbítrio humano seria um perigo, né, na visão assim. E finalmente, para alguns, as exortações e advertências nas Escrituras para ser santo, perseverar e correr até o fim só fazem sentido se existir a possibilidade de alguém optar por não fazê-lo. Ou seja, na ideia dessas pessoas, os 10 mandamentos só fazem sentido se alguém fosse realmente capaz de cumpri-los perfeitamente. Senão, eles não fazem sentido. A Bíblia diz, é óbvio, nenhum homem jamais cumpriu a lei de Deus. E pela lei ninguém será justificado. E que a lei foi dada para que o pecado abundasse. Ou seja, para que ficasse evidente o estado desesperado e miserável do homem e como ele precisava de um Salvador. Mas para essas pessoas, se Deus deu uma lei, é porque as pessoas poderiam obedecer perfeitamente os 10 mandamentos e justificarem a si mesmas. Não é? E a ideia é que se Deus deu uma lei ou fala uma coisa é porque o homem pode cumprir por si mesmo. Portanto, o meu objetivo é seguir um caminho duplo aqui. Primeiro, eu quero mostrar a você que abraça a visão arminiana ou antinomiana de que você está enganado em sua crença. E eu não vou me desculpar por isso. Quando a gente ensina a palavra de Deus, a Bíblia, a gente não pede desculpas pelo que ela diz. Em segundo lugar, eu quero aprofundar a confiança de todos na supremacia da graça salvadora e preservadora de Deus. Eu quero que você conclua a cada vídeo que fizermos nessa visão bem básica da segurança dos santos, eu quero que você conclua com mais alegria e gratidão de que quando Deus começa algo, Ele realmente vai terminar. Eu quero que você termine essa série de vídeos com uma alegria profunda, um gozo profundo em Cristo, no Evangelho, na beleza da sua santidade, muito maior do que quando começou. Porque agora você sabe que seus pecados estão perdoados e que Deus nunca, jamais o deixará ou o abandonará. Então nós temos que começar com uma pergunta de quão profundo é o amor do Pai por nós. Nós, quem Ele salva. Né? Então, entre as muitas coisas que dizemos sobre Deus, nada é mais fundamental do que a declaração Deus é amor. Nada no cristianismo faz sentido além da crença de que Deus é amor. O amor de Deus, o amor soberano de Deus, explica tudo. Seja a encarnação de Cristo, sua vida sem pecado, sua morte expiatória, sua ressurreição e seu retorno à terra um dia. Sem mencionar a própria existência do céu e da vida eterna. Então, por que então, não é? Tantos cristãos lutam para acreditar realmente nisso, como a Bíblia o expõe, como a Bíblia expõe o amor de Deus? Tem sido mais fácil para as pessoas pensarem num amor piegas, definido pela cultura, do que o definido na palavra. Então, por que nossa afirmação mais ousada e ruidosa a respeito de Deus, Deus é amor, é frequentemente aceita e dita com o mínimo grau de confiança verdadeira? Ou seja, definida como Deus define isso. Porque se simultaneamente com nossas declarações de que Deus é amor, nossas declarações públicas sobre o amor de Deus, há uma dúvida persistente e particular sobre sua realidade profunda. Normalmente, não temos problemas com os outros atributos divinos. Raramente, no meio cristão, ouço cristãos expressarem ansiedade sobre a noção de que Deus é verdade, ou de que Ele é santo, ou que Ele é justo, onipresente e todo-poderoso. Mas é outra questão quando o seu amor é mencionado. Não é? É óbvio que você pode crer num amor humanamente definido, como os antinomianos vão abraçar, ou como os arminianos vão abraçar. Não estou dizendo que os cristãos negam que Deus é amor. Em vez disso, eles frequentemente
duvidam no fundo de suas almas, onde devia haver paz, segurança, ousadia, deleite. Eles, no fundo de suas almas, duvidam que ele os ama individualmente, que seu amor por eles é do tipo que perdura apesar de seus muitos pecados e falhas. A ansiedade que toma conta de seus corações nasce do medo de que um dia Deus simplesmente contará suas perdas e pensar, eu estou tendo tantas perdas nessa relação, e ele se liberte disso, né? Afinal, não é isso que acontece com os relacionamentos humanos, ou seja, no casamento ou entre o que pensamos ser amigos de longa data, não é? Alguém chega à conclusão de que não está sendo vantajoso para ela aquela relação. Então, como posso ter certeza de que o amor de Deus não vem do mesmo tecido, né, da mesma origem? Como posso saber se o amor que ele demonstrou aos pecadores na morte de seu filho, aos pecadores que ele deu ao seu filho, né, não depende do meu desempenho depois disso? Que depois daquele momento, o amor dele está dependendo de alguma outra coisa a não ser da morte do seu filho. Como posso ter certeza de que Deus não será como tantos outros que uma vez amaram, prometeram seu amor por mim, apenas para, à medida que os problemas se vão avolumando, desistam desse amor? Então a resposta a essas perguntas são abordadas de várias maneiras vão ser abordadas de várias maneiras nessa pequena série de vídeos que nós faremos, com base sempre em textos bíblicos. Mas em nenhum lugar elas são mais explicitamente apresentadas do que nas palavras do próprio Jesus no Evangelho de João. E é o perfeito lugar para começar nossa exploração da segurança eterna, não é? Por exemplo, em João capítulo 6. E nós vamos examinar duas passagens do Evangelho de João. Na primeira, João 6, de 37 a 44, Jesus nos diz explicitamente que a vontade do Pai é que ele não perca ninguém de todos o que ele deu para ele, mas que os ressuscite no último dia. E ele diz, pois essa é a vontade do meu Pai, que todo aquele que o Pai dá ao Filho, leva ao Filho, e nele tem a vida eterna, Jesus o ressuscite no último dia. Por exemplo, João 6, 39 a 40. O argumento de Jesus nesses versos deve ser observado cuidadosamente. Em várias ocasiões no Evangelho de João, a eleição é descrita em termos do Deus Pai dando certas pessoas a Deus Filho na eternidade. João 6, 37, 39, João 10, 29, 17, 1 e 2, 6, 9 e 24, que é a oração sacerdotal de Cristo. Em cada um desses casos, a doação de homens a Cristo precede e é a causa de receberem a vida eterna. Não é? Precede porque ela é feita na eternidade, na aliança eterna. Então, aqueles que são dados ao Filho incluem não apenas a atual companhia de discípulos que creem em Jesus, mas também os eleitos das eras futuras, de todas as eras que virão à fé por meio do Evangelho e chamado eficaz do Espírito. Jesus não diz que eles vão ser ovelhas ou vão ser dele. Jesus já os considera dele, como João 17, 20 e 21 diz, ou João 10, 16, ou Atos 18, 10. Embora eles ainda não tenham crido em seu nome. Eles são dele porque foram dados a ele pelo Pai na eternidade passada. De especial importância para nós é o que Jesus diz sobre como aqueles que o Pai deu a ele, vêm a ele, e se aqueles que vêm podem perder sua salvação. Então será útil olhar para isso em termos de três impossibilidades. Primeiro, Jesus diz que
é moral e espiritualmente impossível para uma pessoa vir a Cristo sem a atração, o poder, a atração dessa pessoa por Deus o Pai, levando essa pessoa a Ele. João 6, 44 e 65. Em segundo lugar, Jesus disse que é impossível alguém a quem o Pai traga, não vir a Ele. Ele diz no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, sem exceção. Em outras palavras, assim como é impossível que as pessoas venham a Cristo sem que o Pai os traga, também é impossível que as pessoas não venham a Cristo se o Pai deu elas a Cristo e o Pai as trouxer. A essas duas impossibilidades, Jesus acrescenta uma terceira impossibilidade. Ele diz que quando as pessoas vêm pela atração do Pai, é impossível que sejam rejeitadas, expulsas. Então, novamente no versículo 37 diz: e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, mas eu vou ressuscitá-los no último dia. O ponto é que aqueles que o Pai dá ao Filho, que portanto vêm ao Filho, serão recebidos pelo Filho e nunca perecerão. O verbo traduzido por expulsar no versículo 37 é usado várias vezes em João 2,15, em João 6,37, em João 9, 34, 35, em João 10, 4, em João 12, 31. E sempre significa expulsar alguém ou algo que já está já tenha sido trazido, não é? Que ao invés disso, essa pessoa é preservada. Então, quem sugeriria que Jesus Cristo se recusaria a aceitar qualquer um que o Pai tenha dado a ele? Se o Pai se agradou em fazer um presente, dar como um dom certos pecadores ao seu Filho bendito, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, que você pode ter certeza de que o Filho não desprezará, nem negará a graciosa generosidade de seu Pai em dar esses pecadores a Ele, para mostrar suas belezas infinitas na glória da sua graça. Então, a certeza da salvação final e absoluta para aqueles que vêm ao Filho, que o Pai traz ao Filho, é reafirmada nos versículos 38 e 40. A vida deles em Cristo é eterna e irrevogável, porque essa é a vontade do Pai, uma vontade, um propósito que toda pessoa e obra de Cristo foi projetada para garantir, e que será finalmente cumprida, como está no Salmo 115, 3, Salmo 135, 6, Daniel 4, 34, 5, Efésios 1, 11, Atos 4, 28. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio para fazer a vontade do Pai, verso 38. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que todos aqueles que Ele deu ao Filho sejam plena e finalmente salvos, verso 39. Antes de terminarmos João 6, é importante entender que pesquisar e estudar as Escrituras não é simplesmente uma questão de perguntar o que ele está dizendo, mas também o que está dizendo é compatível com o que estamos dizendo. Me deixe explicar isso. Negar a segurança eterna significa que existe a possibilidade de que alguns que vêm ao Filho sejam de fato expulsos. O Pai trouxe, mas o Filho expulsou. Significa que existe a possibilidade de que a vontade do Pai e do Filho, de que todos os crentes nascidos de novo sejam ressuscitados no último dia, não será de fato cumprida, não é? Isso significa que, embora Jesus esteja determinado a garantir que todo cristão nascido de novo seja total e finalmente salvo, porque essa é a vontade do Pai, existe a possibilidade de que todo cristão nascido de novo seja total e finalmente condenado por toda a eternidade. Você está preparado para dizer que o Pai e o Filho falhariam totalmente e tudo que Jesus está dizendo é mentira, finalmente? Então, negar a segurança eterna significa que, quando Jesus disse que ressuscitaria finalmente todo aquele que o Pai trouxe a ele, ele estava enganado. Ou ele estava mentindo propositalmente,
o que é um absurdo, ou ele estava enganado e achava que realmente conseguiria e não conseguiria, o que é outro absurdo. Então ele deveria ter dito: espero fazer, essa é a vontade do Pai, que todo aquele que ele me dê, eu o ressuscite no último dia. Eu espero conseguir. Ou Jesus devia dizer: eu vou dar o meu melhor, mas o fato é que ele não ressuscitará todos aqueles que o Pai lhe deu. Alguns deles, com base na visão arminiana, apostataram e ele não pôde fazer nada para cumprir a vontade do Pai. Ele ficou frustrado pela sua incapacidade e o Pai frustrado porque tinha uma vontade, mas o Filho foi incapaz de cumpri-la. Como Jesus pode dizer que vai ressuscitar todo o que o Pai lhe der, se de fato ele não vai fazer isso? Não é? Porque alguns que realmente o Pai deu a ele, que creram nele, finalmente, para sempre, caem e perdem a vida eterna. Já em João 10, né, a gente pode olhar junto para as palavras de Jesus a respeito das suas ovelhas. Né? Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca, jamais hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu, ou o meu Pai que deu elas a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu, com meu poder infinito, garanto isso, e meu Pai com seu poder infinito. João 10, 27 a 30. Então, Jesus fundamenta a sua confiança na segurança das suas ovelhas, não nas suas ovelhas. Ele fundamenta a confiança na segurança das suas ovelhas na incomparável onipotência de seu Pai. É porque não há ninguém maior ou mais poderoso do que Deus para que as ovelhas não estejam seguras. Jesus estava errado em sua avaliação do poder do Pai? Ou ele estava errado em sua avaliação do propósito do Pai? Ele confundiu, ele não entendeu, ele não conhecia o Pai? O que você fará com a declaração dele de que as suas ovelhas jamais perecerão? João 10, 28. Uma tradução mais literal é: elas nunca perecerão de maneira alguma. Esta é uma negativa absoluta e inatacável, a não ser que Jesus estivesse enganado ou mentindo. Jesus teria dito isso se de fato muitas de suas ovelhas perecessem. Ele diria: elas nunca, jamais, de maneira alguma perecerão, e depois elas iriam perecer. Se um único Filho verdadeiro de Deus pode perecer, Jesus nos enganou. Ou porque ele estava mentindo, ou porque ele estava enganado também. E no 28 ele disse: ninguém as arrebatará da minha mão. Nem o lobo atacante, versículo 12, ou os ladrões e assaltantes, versículo 1 e 8, ou qualquer outra criatura. Podemos concordar em uma coisa antes de prosseguir aqui. Não é? Você concorda que ninguém significa ninguém. Você não precisa ir ao seminário ou ser capaz de ler grego para concluir isso. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. O próprio Deus Pai está por trás do Deus Filho em manter as ovelhas no redil. Jesus nos assegura com força, né? Definitivamente. Deus nos segura firmemente. Agora, quem pode nos roubar da mão onipotente de Jesus e da mão onipotente de Deus? Quem tem força, quem tem astúcia, ou quem tem poder para enganar e vencer o Deus Todo-Poderoso? Já no verso 28, Jesus diz: ninguém as arrebatará. Enquanto no verso 29 ele diz: ninguém pode arrebatá-las. Alguns podem tentar arrebatá-los, é óbvio que vão tentar, o mundo, a carne, Satanás, mas não conseguem, porque o Filho e o Pai estão unidos em propósito e poder do Espírito para mantê-los seguros. Quando chegamos aqui, alguns podem responder: tudo bem, talvez ninguém mais possa me arrebatar das mãos de Deus, mas e se eu mesmo, por causa do meu pecado, egoísmo, estupidez, me libertar da mão dele e pular por minha própria vontade para longe? O seu poder de escolha
é maior que o de Deus? É isso? Ou seja, Deus é todo poderoso sobre todos os poderes, menos o seu poder de escolha. Você vê como o ser humano naturalmente dá a si um poder onipotente, um poder que supera o poder de Deus. Sua vontade é mais poderosa que a dele. Sua vontade que às vezes não consegue fazer uma dieta. Olha novamente para as palavras de Jesus. Ninguém pode tirar das minhas mãos. Isso é totalmente inclusivo. Ninguém inclui a pessoa que ele escolheu. Ninguém inclui Saulo de Tarso. Se Saulo de Tarso pudesse impedir Jesus de salvá-lo, então havia alguém que poderia. Se Saulo de Tarso pudesse impedir de se manter firme, então... Mas mesmo sendo a pessoa que claramente o odiava completamente, óbvio que não podia nem impedir que o Pai o levasse a Cristo, nem que Cristo completasse a boa obra que foi começada nele. Se a segurança eterna é falsa, então Jesus está dizendo, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Isso, exceto as ovelhas, elas podem. Mas nenhum poder, só o poder das ovelhas. Mas se você quer dizer todos, não diga ninguém. Jesus não dá nenhuma exceção. Ninguém é o oposto de todos. Jesus não diz ninguém exceto a própria pessoa. Em Romanos 8, 38 e 39, todas as criaturas são excluídas como uma ameaça à perda da salvação. Em João 10, o próprio Criador também é excluído, né? Faça a si mesmo essa pergunta. Se Jesus quisesse ensinar a segurança eterna, como ele poderia ter feito isso melhor ou mais explicitamente do que da maneira que ele faz aqui? Se você mesmo quisesse afirmar a segurança eterna, como poderia fazê-lo melhor do que usando as palavras que Jesus usou em João 10? Alguém pode objetar: eles não perecerão enquanto permanecerem como ovelhas. Mas o texto não diz isso, não é? A afirmação do texto é justamente que ovelhas sempre permanecem ovelhas. Porque o ponto do texto é, uma vez ovelha, sempre ovelha. Se Jesus queria que acreditássemos que algumas de suas ovelhas poderiam deixar de ser ovelhas e sofrer a morte eterna, porque ele disse que suas ovelhas nunca sofreriam a morte eterna e que ninguém poderia arrebatá-las dele ou de seus pais. Certamente Jesus não é culpado da forma mais grosseira de conversa fiada, não é? Em outras palavras, elas nunca perecerão, igual elas sempre perecerão, elas sempre permanecerão como ovelhas, porque se elas deixassem de ser ovelhas, elas pereceriam. E todo o argumento dele era só um jogo de palavras que um charlatão faz para enganar as pessoas. Não é? Seriam como aquelas cláusulas pequenininhas que ninguém lê num contrato. Não é? Mas outra pessoa pode perguntar, mas e se algum pecado que eu cometer, ou algum fracasso na vida, ou alguma fraqueza, ou algum lapso de fé ocorrer repetidamente? Quanto pecado é necessário para perder a salvação? O que um bom pastor faz com as ovelhas errantes? Ele não seria um bom pastor se não as restaurasse quando elas vagam. Nossa segurança depende, em última análise, do caráter e compromisso de Deus, não do nosso. O nosso compromisso flui do compromisso dele. Nosso compromisso será firme por causa do compromisso dele, e não o oposto. Se mudarmos, perdemos nossa salvação, ou se mudamos, perdemos nossa salvação? Não. Não podemos perdê-la porque não podemos mudar. Não é essa a questão. Não podemos perdê-la porque Deus não pode mudar. E por não poder mudar, ele garante a nossa mudança. Ele garante que ele começou uma boa obra e que ele há de terminar. Em última análise, a única razão pela qual afirma a perseverança dos santos é que a Bíblia ensina a preservação pelo Salvador, que é o Salvador que preserva o que ele começa. Perseveramos apenas porque ele nos preserva na fé. E isso é motivo de adoração e louvor. Então, qual é a nossa conclusão desse primeiro vídeo de uns 10 que a gente vai fazer?
Agora nós podemos pensar em Demas e o que devemos dizer a ele. Primeiro, eu nunca diria a Demas, do início da nossa história, né, o que um antinomiano diria. Ei, Demas, você realmente não deveria estar vivendo dessa maneira. Você está perdendo tremendas bênçãos. Por favor, volte para o Senhor. Volte para a comunhão da igreja. Mas se você não fizer, se permanecer impenitente em seu pecado, você ainda passará a eternidade comigo e com todos os outros cristãos no céu, desfrutando da glória, da beleza, da santidade de Cristo. Afinal, você tomou uma decisão por Cristo e isso é tudo que importa. Uma vez salvo, para sempre salvo, mesmo que você perca as recompensas espirituais que de outra forma você poderia ter recebido, por mais triste que eu esteja com as suas escolhas de estilo de vida, eu me regozijo em saber que você é o meu irmão em Cristo, porque você um dia tomou uma decisão e agora você é para sempre, mesmo que você se recuse a reconhecer que isso é verdade, mesmo que você tenha qualquer deleite em Cristo, qualquer paz em Cristo, qualquer alegria em Cristo, qualquer constrangimento do seu amor, como Paulo diz, o morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange, né? Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, né? Mas vivam por aquele que por eles morreu e justificou. Não, nunca, jamais. Jamais dê garantia de salvação a alguém que persiste em pecado impenitente. Independentemente de quão sincero ele supostamente foi quando supostamente acreditou em Cristo. Não é? Posso não ter o direito de dizer a Demas que ele não está salvo. Eu não sei o final da história dele ainda. Não é? Ela ainda está acontecendo. Seria imprudente alguém dizer que, por exemplo, Saulo de Tarso estava eternamente perdido porque ele odiava a Cristo sem ver o final da história. Ele era uma ovelha que o Pai deu ao Filho e no momento exato o Espírito Santo o chamou e o transformou. Então, afinal, só Deus conhece nossos corações e fatos finais. Nós só estamos vivendo um instante, né? Mas certamente, num instante, eu nunca daria a ele nenhuma garantia de que ele está salvo. Até onde pode se ver, ele tem todas as evidências de que não está. Em segundo lugar, eu nunca diria a ele o que um arminiano diria. Um arminiano diria: ei, Demas, estou com o coração partido pelo fato de você ter dado as costas ao seu Salvador e ter perdido as bênçãos do novo nascimento, da semente que era incorruptível mas morreu, da adoção, da justificação. Afaste-se do seu pecado, arrependa-se e poderá receber o perdão e ser salvo de novo de seus pecados e ser regenerado de novo, de uma semente que supostamente é imortal, mas morre toda hora e pode morrer várias vezes na sua vida. Então, o simples fato é que eu não sei se Demas realmente nasceu de novo. Não sei com certeza se sua fé professada em Cristo era autêntica e doadora de vida, como é a verdadeira fé dos eleitos de Deus. Só Deus sabe. O que eu sei é o seguinte: se Demas está entre aqueles que o Pai deu ao Filho, se ele realmente foi trazido pelo Pai a Cristo, se ele saiu do império das trevas para o reino do seu Filho amado, com fé verdadeira, que é um dom de Deus, e abraçou como Senhor e Salvador e beleza e deleite da sua vida, jamais Jesus o expulsará. Jesus realmente o ressuscitará no último dia em cumprimento à vontade soberana do Pai. Ninguém jamais arrancará Demas das mãos amorosas do Pai e do Filho. Mas se Demas persistir no pecado impenitente e na incredulidade de coração duro, ele demonstrará por sua falta de perseverança que, com toda a probabilidade, ele nunca conheceu Jesus. E Jesus nunca o conheceu. Jesus dirá: eu nunca te conhecia. Jesus nunca foi o tesouro do seu coração, o tesouro final. Com base nisso, você pode ter certeza de que eu nunca darei a ele, a Demas, uma falsa garantia de salvação, simplesmente porque ele
afirma ter confiado genuinamente em Cristo. Como Jesus disse, pelo fruto os reconhecereis finalmente. Mateus 7,20. Em todo e qualquer caso, eu orarei por Demas ou por Damares, como espero que você faça. E nos vídeos que vão seguir a essa série, nós vamos, de uma maneira simples, como fizemos hoje, pensar questões e aprofundar isso, para que dessa maneira simples o máximo de pessoas seja atingido com a verdade e descanse em paz na salvação que o Pai dá em Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém, queridos. Amém.